você está, minha amiga? Cheguei! Chegou! Ei, toda poderosa, hein? Meu Tudo Deus, bem? tudo ótimo. Obrigado aí pela sua presença, estarmos Obrigada. juntos aqui. Gente, só para contextualizar, para quem não conhece, a Clarissa Hofflin é uma advogada criminalista. Ela também é sócia proprietária do escritório Hofflin, né? Que é uma sociedade de advogados especialista em direito e processo penal e compliance. Mas, assim, sobretudo, uma apaixonada pela vida. É isso aí. Todos nós, né? Todos nós, todos Isso nós. aí. E o interessante, gente, foi que a gente já se conhece há algum tempo, mas aí a Clarissa trouxe uma ideia que eu achei bem bacana, que foi a questão de unir a oratória, que é muito pertinente ao direito, mas também o método teatral, que traz uma leveza, que traz uma certa informalidade e que nos ajuda a entender melhor as relações e como elas podem se dar. E a gente decidiu fazer essa live mais endereçada para o pessoal do direito e estamos aqui, não é isso, Larissa? Exatamente. Ô, Calixto, obrigada por esse espaço. Acho que, na verdade, a ideia da Imagina. live, com certeza, foi a gente fazer essa interseção entre o direito, né? Entre o meu mundo e o seu, que é da oratória e do teatro. Eu acho que a gente, como advogado, operador de direito, a gente é muito, muito cobrado porque as pessoas partem sempre do pressuposto de que se você faz direito, se você é advogado, se você é juiz, enfim, se você é dessa área, você tem a obrigação de se comunicar bem. E nem sempre, porque a gente não nasce pronto e a gente não tem essa matéria na faculdade, né? Então, eu acho que a ideia da live hoje é muito mais que você nos ensine, que você nos dê as suas dicas, Oh, obrigado pela parte que me né? toca aí, que Exatamente. responsabilidade. Acho que é dividir um pouco das nossas dores, operadores do direito, com você, para que você nos auxilie. Então, assim, primeiro, como fazer essa oratória envolvente, né? Que é o tema da nossa live. Eu queria muito que você explicasse para a gente, operador de direito, estou vendo várias pessoas conhecidas, muito legal, Que legal. vários amigos, advogados, e como fazer essa oratória envolvente? A gente que é Le- profissional do direito não tem essa matéria na faculdade. Que dica que você dá para a gente? Então, eu acho que o primeiro passo, a pergunta realmente é brilhante, Clarissa. E o primeiro passo é a gente desmistificar, não é? Porque, assim, quando a gente vai, seja para uma sustentação oral ou para um compromisso de exposição pública, todo mundo quer carne, né, quer sangue, a pessoa fica um tanto que ansiosa. Então a questão é como ela controla a ansiedade, é o chamado autocontrole emocional. Mas esse, na verdade, a gente só consegue conquistar quando a gente torna a situação um mestre. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, normalmente as pessoas elas vão fazer uma palestra, uma live, um webinar, ou de repente vão lá fazer a sua defesa, a sua sustentação oral, e elas ficam muito preocupadas com o que os outros estão pensando. E aí, de repente, ela fica naquela situação pensando no que ela deve falar, como ela deve agir, como articular, para poder então receber a aprovação. E o caminho é exatamente o inverso. Ela tem que focar nela, se fortalecer, porque aí ela consegue então se empoderar, se conectar com a situação, entender o que é valor à situação e aí entregar o que envolve aquela situação. Porque, como a própria palavra diz, oratória envolvente, ela é abstrata. O que envolve nessa turma não envolve na outra. O que envolve um juiz não envolve o outro. Então, na verdade, a habilidade de você estar plenamente na situação, sem se preocupar com o que vai falar, se você está se saindo bem, se realmente estão te julgando, se você está sendo ridículo, você ter essa habilidade é o que vira o jogo e é onde começa, é onde reside a oratória envolvente. Não sei se eu consegui trazer um pouco digamos assim, desse conhecimento mais filosófico, não é? E a gente vai Acho que ver como colocar em prática isso, mas não é sei o se eu respondi sua é o pergunta. autocontrole, né? É isso, É, é você ter o autocontrole, você ser você mesmo e você não se preocupar com o que os outros estão pensando.
Uma coisa que eu É, acho magnífica no teu curso, que é muito legal, eu acho que seria muito bacana você explicar, é que você consegue explicar que cada um tem um estilo pessoal e que a gente não pode tentar vestir um personagem, né? E principalmente o advogado, eu acho que o advogado tem mania de vestir um personagem mesmo, e a persona é advogado. Aí meio chega lá, Suits, né? começa. Aquela, aquele... Exato. E aí chega lá, começa a falar latim, e data venia, e o meritíssimo, conhecido juridiquês, causídico. não é? Exatamente, e às vezes perde a naturalidade, a pessoa deixa de ser como ela é. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção no teu curso e no que você prega, inclusive, para quem, acho que todo mundo que conhece o Calixto, com certeza, ele que é ele que inventou esse método, né, da oratória teatral, do método teatral, que você ajuda as pessoas a acharem o estilo pessoal delas, para que elas possam falar bem. Eu queria que você Não, isso é explicasse. muito legal. E, inclusive, eu trouxe até uns slides, porque essa metodologia ela é inspirada num estudo de Harvard, a faculdade americana, onde diz que existem 7 perfis, né, de inteligências, ou seja, talentos, dons naturais que nós temos desde o dia que nós nascemos, e nós decodificamos esses talentos, esses dons naturais para perfis de speakers. E isso realmente vira o jogo, porque quando você descobre, identifica o seu perfil, simplesmente você não precisa criar nada, você só vai dar vazão. E aí fica muito mais fácil. Agora, antes da gente entrar nisso, eu queria até complementar, se você me permite, o Hoffling. Claro, Embora seja Calixto. Clarissa, eu chamo ela mais de Hoffling. E Mas eu te chamo de Calixto. e a gente tem que lembrar, meus amigos, e daqui a pouco eu vou convidar alguns de vocês para fazerem perguntas, então sintam-se à vontade aí para levantar a mão, e se tiver alguma pergunta, compartilha no chat, pode ser para mim, para a Clarissa, fiquem à vontade. Mas eu acho interessante a gente lembrar que a ansiedade, ela não existe sem a variável tempo. O que que isso significa? Eu, você, nós não podemos ter ansiedade do passado, do que já aconteceu. Se eu tenho ansiedade acerca da minha exposição, ou só de pensar em fazer uma sustentação oral, eu já começo me dar um branco, eu já começo a suar, significa que eu estou vivendo no futuro. Que futuro é esse acerca de apresentações? É ficar pensando exatamente em como vai ser, o que vai falar, o que vai dizer. Agora, quando você cessa essa ansiedade e consegue o quê? Ancorar a sua mente, o seu corpo no presente momento, tudo muda. E o que te ajuda a isso? O que a Clarissa introduziu, o perfil de speaker, que eu quero trazer para vocês. E não sei se a Clarissa antes quer perguntar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário antes da Não, gente entrar nisso. na verdade, eu acho importante a gente falar no estilo pessoal e na importância da gente, como advogado, se posicionar, porque a minha experiência pessoal, pelo menos, assim, de 15 anos de advocacia, não só de casos que eu já atuei, como também de casos que eu vi ali na tribuna e assisti, é que quando a gente faz a sustentação oral de um recurso, por exemplo, a gente muda muita coisa. Eu já cansei de ver desembargador que ia votar, por exemplo, contra, né, e ele não ia conceder a ordem de um habeas corpus, e depois de uma sustentação oral, às vezes em uma palavra, uma frase que você usou, um Uau! ponto específico do caso, de milhares de folhas, ele pede vista e às vezes ele muda o voto dele. Então é muito importante que a gente faça, mas que não faça, talvez, pro forma, né? Tipo, fazer por Nossa! tabela. Ah, vou fazer por tabela. É, inclusive, eu encontrei um dado muito interessante de que só 10% dos advogados fazem sustentação oral. Que Isso isso? 10% apenas? é muito pouco, assim, num Muito universo pouco. de 1.200.000 advogados, mais ou menos, que existem em Não, e todos os considerando estados, só que 10%. considerando que a fala é o instrumento de comunicação mais completo do mundo, ou seja, que as chances do advogado ter êxito com uma sustentação, elas aumentam exponencialmente, realmente é um desperdício, né? 90 não fazerem a sustentação Exatamente. oral. E não é só sustentação oral, né? Porque se você parar para pensar, acho que no nosso dia a dia, operadores do direito, a gente tem, além da sustentação oral dos recursos, que muda tudo, às vezes você ganha o caso por causa da sustentação oral, É você tem reunião verdade. com o cliente, você tem que despachar uma petição ali com o juiz,
você tem audiência, o próprio Estatuto da Advocacia, ele traz alguns momentos em que o advogado tem que intervir, e intervir oralmente, né? Então, pedir a palavra pela ordem, sustentar oralmente, enfim. Então, acho que essa é a importância de nós, operadores do direito, a gente entender, número um, nosso estilo pessoal, e número dois, como enfrentar tudo isso, né? Já que, de fato, não adianta a gente achar que para advogar basta saber escrever, né? Temos que saber nos posicionar também. Não, muito interessante. E há a possibilidade de se dar o direito de investir nisso, né? Porque se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, lá eles têm a cultura nas faculdades de direito de muitos debates, entendeu? Então, pratica-se muito a oratória. Aqui no Brasil, ainda isso é uma tendência tímida. Então, realmente se faz necessário do operador de direito buscar por si só ao invés de abrir mão. Agora, complementando o que você disse, viu, Hofflin, a questão de uma reunião, não é, comercial, quando você está ali com o seu futuro cliente, ele está decidindo entre você e um outro escritório, às vezes é uma frase, é uma palavra, é algo que ele confia, é uma empatia que ele sente. E, meus colegas, tudo isso vem da comunicação, porque o relacionamento depende da comunicação. E a comunicação é que abre ou fecha portas. Então, aí traz essa reflexão para vocês, que realmente pode enriquecer ainda mais o cotidiano de vocês, operadores do direito. Agora, antes de eu abrir os slides para a gente falar sobre os perfis de speaker, e aí eu quero que cada um de vocês reflitam qual que você acha que é o seu perfil, e eu vou trazer exemplos de personalidades públicas para ilustrar bem. Eu gostaria de ver aqui, ó, temos alguns participantes, Clarissa, não sei se você quer mandar um oi para alguém, tem a Rafaela Magalhães, a Camila De Vito, a Ana Saad, Andréa Mônaco, Daniela, Giovana Ferrari, Gustavo, Josmar, eu acho que é o professor do IBGC, hein? Se for, professor, saudades, você realmente é um grande mestre. Lubélia, Luciana Portugal, Marcelo, nossa, muita gente aqui. E eu quero convidar mais uma vez vocês para levantar a mão, fazer alguma pergunta. E aí o George, que é o nosso moderador, vai trazer a pergunta e a gente vai interagindo, tudo bem? Nossa, muito bacana. Eu estou olhando aqui, tem, nossa, muitos amigos, muita gente muito boa do direito. Tem meu sócio, tem o pessoal do escritório, enfim, Olha, hein? tem juiz que eu estou vendo aqui. Pedro, Tá beijo, vendo? muito feliz que você está aqui. Muito Poxa, legal. Eu acho que que não é prazer, só que para a gente prazer. advogado, né? Acho que todo mundo que trabalha com direito, inclusive juiz, delegado. Sim, Tem uma amiga sim. delegada aqui também, que Ai, bacana. que ótimo. Na A escola a gente gente recebe precisa saber se muitos. expressar. Não, sem dúvida. E eu acho que, independente se você é um promotor, se você é uma delegada, se você é um juiz, se você é um advogado, a verve, né? Quer dizer, a palavra está no seu day by day mais do que nunca, faz parte das suas armas. Então, vamos aprender como usá-las da melhor maneira. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, turma, alguns slides, tá? Então a minha imagem e a da Clarissa ela vai diminuir, mas é só para exemplificar melhor a minha explicação sobre os perfis de speaker. Então vamos lá, vou compartilhar. Muito bem. Não sei se vocês já estão vendo a apresentação de slides. Muito bem. Então, como eu falava com vocês, existe um estudo da Faculdade Americana que foi batizado de Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner. É um estudo cientificamente comprovado que ele hackeou, né, ranqueou as 7 inteligências, ou seja, os talentos natos que nós temos, dons naturais, o que nasceu com a gente mesmo. E aí, o que acontece? Esses talentos, dependendo da sua inteligência, você se debruça melhor para humanas ou mais para exatas. E isso tem a ver com a maneira que você se comunica e você se relaciona. E aí nós decodificamos para os perfis de speaker. E aí o primeiro é a chamada inteligência interpessoal.
Então, quem tem esse perfil de speaker interpessoal, ele tem um perfil que, para ele conseguir envolver, para ele fazer uma sustentação oral envolvente, para ele realmente fazer uma palestra que as pessoas fiquem plugadas, ligadas nele, ele tem que trabalhar por meio de perguntas, em formato de diálogo. É um speech, um discurso muito interativo. Uma personalidade É o meu, pública. tá? Só fazendo um parênteses, é o meu perfil esse. É o da Clarissa, que inclusive é o mesmo do Silvio Santos. Então, o apresentador Olá! Silvio Santos, ele é interpessoal, tá? Então, assim, pode ver que a maneira dele conduzir os programas é muito interativa, com muitas perguntas. Inclusive, um outro exemplo de uma personalidade é o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele também é interpessoal. E se você comparar ele com o ex-presidente Fernando Henrique, você vê que ambos se expressam muito bem, mas são estilos totalmente diferentes. Por quê? Porque o Fernando Henrique já é linguístico, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, assim, independente de qual seja o seu perfil, o importante é você conhecer esse perfil e saber como colocá-lo em prática, que você também consegue a oratória envolvente, tá, gente? Quer complementar com algo, Clarissa? Não, muito legal, pode seguir. Se Tá, não o tiver próximo, perguntas. gente. Isso, George, se tiver alguma pergunta específica de algum perfil, por favor, sinaliza, tá? E, gente, vamos interagir, hein? Eu sei que os advogados são bem provocativos e estou esperando as provocações, por favor. Então, a segunda inteligência é o perfil lógico-matemático. Uma personalidade pública seria o nosso atual governador de São Paulo. Ele é o quê? Se você perceber ele discursando ou fazendo um vídeo, você vai ver que ele é muito direto, objetivo. E é exatamente isso. Para ele conseguir envolver, quem é lógico matemático tem que pautar o seu discurso em dados e fatos. Ou seja, objetividade é a bola da vez. Professor, mas se ele quiser pegar mais o driver, a direção do interpessoal, fazer muitas perguntas, não vai cair bem para ele. É diferente, cai bem para o Inter, mas para o lógico não cai. É Esse é o claro, cara que precisa trazer gráfico, dados, números, porcentagens, né? exatamente. Ele convence você pelo 1 mais 1 é 2. Esse é o ponto forte dele. Pode perceber, João Dória, normalmente ele se posiciona mais ou menos assim: olha, eu vim aqui para fazer isso, nós vamos atingir aquilo e os benefícios vão ser esse. Então tem uma linha lógica, um fio condutor pautado em dados, e ele convence e envolve plateias assim, porque é o estilo dele, ok? Normalmente é o pessoal de exatas, não? Ou pode ter pessoal de humanas que tem um pouco desse perfil também. Então, bem observado. Normalmente essa pessoa ela se envereda pelo caminho das exatas, sem Tá. dúvida, porque ela Porque tem acho que mais humanas é mais afinidades. interativo, né? Isso, humanas ele quer mais calor, não é? Esse não, ele quer números, ele quer Exata. deadline, ele quer, tem Ele muito a quer ver com a batida. dados. Isso, a batida executiva, tem muitos executivos, principalmente CFOs, né, vice-presidentes financeiros, board members, né, conselheiros que ocupam a cadeira de finanças, também tem esse perfil e se dão muito bem, tá? Legal. Alguma colocação a mais, Hoffling? Não, não, pode seguir. Tá. Então, legal. Ó, a terceira inteligência, gente, é a espacial. E é fantástica, porque se você é o espacial, você é o tipo da pessoa que chega em casa e a primeira coisa que você olha é como que está a disposição dos móveis, dos utensílios, e se a sala, de repente, ela está um pouco desarrumada, isso te incomoda demais, porque você é espacial. Uma personalidade pública, Oscar Niemeyer, que projetou Brasília, ou seja, levando isso para os palcos, é a pessoa que, se ela ficar parada, ela naufraga. Se você é espacial, você tem que se deslocar pelo palco. Talvez Professor, esse seja o perfil daquele advogado de júri, que anda para lá e para cá e gesticula. pode É, ser também. Tem o corporal, que é um outro, mas sim, esse que gosta de se locomover,
e que ele tem toda uma expressão corporal, ele tem um body empowerment, né? O corpo dele é muito empoderado, certamente, Clarissa, bem colocado. Ou até numa sustentação oral também, né? A pessoa deve ser aquele que gesticula mais só, que Sem olha mais o dúvida, ambiente. sem dúvida. E é interessante lembrar que, de repente, o nosso colega, o operador do direito, está falando: olha, mas muitas vezes eu não tenho como andar. Eu sou espacial, como que eu trato isso, professor? Aí você vai dar vazão ao seu gestual e ao seu Exato. tônus aqui, ó. Tá vendo que eu trabalho com o tônus também? Então tem o meu gestual e tem o tônus. Mas em hipótese alguma você pode ficar parado, porque isso trava você e não flui direito as suas ideias. Normalmente, esse pessoal que tem o perfil espacial, na infância eram chamados de imperativos, porque não paravam quietos. É, Então, é aquele operador do direito que precisa levantar para falar, que não consegue falar sentado, que na audiência gesticula, enfim. muito bem, é isso mesmo, que é fantástico, não? São Sim, seres sim. fantásticos. E agora nós temos o outro perfil que ele parece muito com o espacial, mas ele é o corporal. Por exemplo, nosso ex-presidente Michel Temer é o perfil corporal sinestésico. Quem já observou o discurso do Michel Temer, ele poderia estar na tribuna, ou seja, um discurso formal, parado, lendo, mas ele ficava assim com as mãos, ó, e fazia assim. Por quê? Ele foi treinado, ele foi instruído, e no caso de discursos parados, formais, ele tem que dar vazão pelo gestual, porque senão ele se sente preso e aí as ideias não fluem. Então, se você se identifica, se você tem necessidade de levantar 6 da manhã para fazer exercícios físicos, se você é aquela pessoa que realmente adora uma academia, muito possivelmente você tem Você o é perfil esse. corporal, exatamente. E tem que respeitar, né? Não adianta tentar mudar o seu perfil pessoal só porque você é advogado e precisa ficar dentro de uma caixinha. Você tem que tentar adaptar mesmo o seu perfil. É, exatamente. Inclusive, até isso. Teve uma vez que eu fui convidado para dar uma palestra pelo Grupo Votorantim, e lá no dia me avisaram: olha, professor, vai estar lá o presidente da OAB, ia estar o ministro de tal. E aí a minha equipe perguntou: olha, professor, como que vai ser a sua vestimenta? Não é assim? E aí eles estavam querendo, na verdade, a resposta é se eu ia mudar o meu estilo. Logicamente que eu adaptei o meu estilo, eu não fui de tênis, porque era um ambiente mais formal, eu coloquei gravata, mas aquela gravata slim. Quer dizer, eu adaptei a situação, o meu perfil à situação, mas sem deixar de ser eu mesmo. Então, Exato, levando você isso não. para o corporal, é o que vira o jogo. É você se assumir, assumir o seu estilo e aprender a conectar ele com a cultura do ambiente que você está performando, trabalhando, enfim, Muito operando. bacana. Muito bacana. É isso mesmo. Porque senão você fica travado, você deixa de ser você e vira um personagem, de fato. Aí a gente vai para o zero novamente. Então, o primeiro passo para a oratória envolvente, lembre-se, é que a situação é o mestre. Você não tem que ficar preocupado com as pessoas, você tem que se conectar à situação para perceber. Aí depois você tem que identificar o seu perfil, para você ficar à vontade. Sabe como você fica com a sua esposa, com seus filhos, que você não fica pensando para falar? Então, é exatamente isso. Isso acontece quando você descobre o seu perfil e dá vazão a ele. E depois nós vamos chegar no storytelling, que é a forma de você fazer grandes discursos contando histórias. É isso que envolve as plateias, tá? Legal, muito legal. E aí o O próximo, difícil, desculpa te interromper, eu acho que imagina, é como adaptar, né, esse estilo pessoal teu com o nosso mundo, que é um mundo tão fixo, assim, que você tem um script certo, você vai para uma sustentação oral, você precisa usar aquele discurso certo, você tem um prazo de 15 minutos. Você vai para um júri, você precisa se ater aos fatos, né, do precisa processo. se ater aos fatos. Para uma reunião, você tem que falar exatamente também sobre os fatos, sobre o tema da reunião. Como adaptar? Acho que depois que você terminar aí de explicar cada perfil, talvez você possa explicar para a gente
Como Não, que muito faz para... legal isso. Mas é simples. Nós vamos entrar nesse tema também, mas se trata primeiramente de expansão de consciência, ok? Porque o que te traz segurança, confiança, é o autoconhecimento. O autoconhecimento faz com que você tenha, inclusive, mais ousadia, mais intrepidez. Não é assim? Quando que você confia em alguém, meus colegas? Quanto mais você confia, não é? Na pessoa é porque você conhece ela. Então, a mesma coisa com você. Se trata do autoconhecimento. E aí, quando você começa a descascar essa cebola e tirando várias cascas e entendendo os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, deixando os fracos para lá e se atendo aos fortes, ao seu estilo, à sua maneira, realmente você encontra o seu espaço em qualquer ambiente. Eu sou uma prova disso, porque eu tenho uma escola de artes cênicas aplicada à comunicação à oratória, mas as pessoas, o público que a gente atende são todos formais, são C-levels. Ontem a gente estava fazendo uma live, né, Clarissa, com o Eu CEO assisti. da Amazon no Brasil. Então, assim, você vê que é um público que se no primeiro momento a gente fosse refletir se ele me contrataria, eu diria que não, porque nós somos realmente de mundos totalmente adversos. Mas, ao mesmo tempo, como eu assumo meu estilo e respeito deles, isso atrai. E é o que vai acontecer com você também, identificando o seu estilo e colocando em prática onde quer que você esteja, tá bom? Exato. O ser humano tem uma mania péssima de se auto-sabotar, né? De valorizar mais o outro, confiar mais no outro do que em si mesmo. Então, acho que quando a gente se conhece, esse autoconhecimento realmente é importante para você É aquela conseguir história aplicar o seu do estilo. aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Não é bem Exato. assim, tá bom? Então, Exatamente. continuando, gente, está aqui, ó, a inteligência linguística. Bem, uma personalidade pública que tem essa inteligência, quem conhece aquele historiador Leandro Carnal? Ele tem muitos vídeos no YouTube, dá muitas entrevistas, mas esse cara aqui, ele tem o dom da palavra literalmente, a dialética, as palavras se encaixam, é uma oratória polida, realmente ele ganha você pelo encantamento do discurso dele. E Leandro Carnal é o melhor exemplo. E se você percebe que você tem facilidade de colocar palavras diferentes, o seu repertório é diferenciado, você tem que investir no quê? Em nuances. Quem é inteligência linguística tem que investir em nuances. Por exemplo, vamos pegar o Bonner. O Bonner é linguística. Percebe que ele, como âncora do Jornal da Globo, ele destaca muito bem as palavras, determinado trecho da notícia que precisa ser dado mais ênfase, é ali que ele dá uma modulação vocal, e ele faz isso de forma intuitiva. Por quê? Porque ele é linguística. Tá bom? Algum Você acha que é complemento, Clarice? é mais o perfil de jornalista, então? Ou de Ah, operador de direito mesmo? então, assim, é interessante isso, porque eu não diria que para ser um operador do direito a pessoa teria que ser linguística ou para ser jornalista teria que ser linguística. A gente acredita, e o próprio criador desse estudo, o Gardner, que você pode, independente da sua inteligência, fazer o que você deseja. Você só tem que encontrar o seu estilo, ok? É claro que quem tem a inteligência espacial vai ter mais facilidade com arquitetura, talvez com engenharia, porque ele é uma pessoa da amplificação, ok? Mas o que ele quer dizer é o seguinte: quando Você você é mais descobre vocacionado para uma área do que para outra, né? Mas não necessariamente você isso, precisa. mas não necessariamente é excludente. Sim. Não, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, alguém se achar que tem que mudar de profissão em virtude do perfil. É. Para, não é isso. Você deve aprender a usar o seu perfil considerando o seu chapéu, a sua profissão, tudo bem? É isso É, aí. uma vez eu recebi uma juíza na escola do Espírito Santo e ela veio com essa preocupação. E depois a gente desmistificou, ela falou, olha, mais do que um curso de oratória, foi um curso de autoconhecimento. Porque eu estava começando a achar que
Você vê que interessante, uma juíza, né? Já tinha muitos anos de carreira, super conceituada, hiper, mega competente, mas começou a entrar numa crise existencial em virtude do perfil e da forma dela se comunicar. E o autoconhecimento resolveu. Ótimo. Vamos em Ela aprendeu frente. a aplicar o estilo dela para o que ela faz. É esse que é o jogo, é aí que está a virada. E aí Bacana. nós vamos para o outro perfil, que se eu não me engano é o quinto ou sexto, que é o perfil musical. Então, assim, uma vez perguntado para Caetano, né, Caetano Veloso, Caetano, quando que você fez aulas de canto? Ele respondeu, canto, nunca fiz não. Eu tocava com manhinha no quintal ali. Então, assim, ou seja, só de ouvir ele aprende com facilidade. Eu tenho uma executiva que ela é musical e ela fala inglês, fala francês, fala espanhol e ela fala alemão. E às vezes eu pergunto, fulana, como que você aprende? E aí só para me humilhar, brincando, ela fala assim, Muito professora, eu bom. não sei. Eu não sei, eu escutei, eu aprendi. Eu Que vou beleza. trabalhar ouvindo um podcast de alemão 30 minutos, volto para casa ouvindo e depois de 6 meses eu estou falando. Muito bom. Muito Então ela é bom. musical. Agora, o que isso, qual o impacto disso se você é musical nos palcos? Você é forte na contra-argumentação, não na argumentação. Não é argumentativo, é contra-argumentativo. Mas, professor, eu vou dar uma palestra, eu vou fazer uma sustentação oral, eu não posso ficar esperando alguém, não para eu contra-argumentar. Muito bem, mas você pode pautar o seu discurso em formato de perguntas que você mesmo responde. E Ótimo. isso é o show. Você dá um show, é lindo. O musical é lindo, assim, a performance dele, não é? Com a oratória. Mas você tem que Legal. lembrar disso. O seu driver é fazer perguntas que você mesmo responda, tá Sim. bom? Você vai se dar melhor respondendo. Porque você é mais do ouvir, você entende o mundo ouvindo. Então é contra-argumentativo, diferente do linguística, que é argumentativo, tá? Legal. Essa pessoa é a típica pessoa que entra numa reunião, ela entra ouvindo e depois ela dá um show, porque ela precisa contra-argumentar. E aí, deixa eu ver se é o último. Ah, pronto. Deixa eu voltar. Então é o último perfil, inteligência intrapessoal. Bem, como o nome já diz, é para dentro, né? Então, assim, você que é intra, você tem facilidade muito grande de perceber quando você dá uma bola fora, de se aplicar auto-feedbacks. É uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. E qual o significado disso para os palcos? Da mesma forma que o musical, ele também tem que trabalhar o quê? Com perguntas. Ele é contra-argumentativo, porque ele é muito in, ele não é out. Então, o seu driver também é perguntar para si mesmo e trazer as respostas. E, normalmente, o time da oratória dessas pessoas não é que é lento, ele é um pouco, não é ralentado, é um pouco mais devagar, é meio que um contador de histórias, sabe? Marisa Legal. Monte, é uma personalidade pública intrapessoal. A ex-presidente Dilma, eu sei que vocês, talvez, alguns vão falar, meu Deus, nossa, Ela mas a e Dilma, oratória? exatamente, a mandioca e tudo mais, mas assim, eu particularmente, como profissional da área, acredito que a Dilma, ela foi muito mal assessorada. Sabe por quê, meus queridos? Quando ela assumiu o governo, eu não sou petista, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu só estou fazendo uma análise a partir de uma visão de alguém que Técnico. conhece o assunto, é técnica. Quando ela assumiu o governo, falaram o que para ela? Dilma, você tem que ganhar o povo. E para ganhar o povo, você tem que ser igual a quem? Ao O Lula. Lula. Que Só não que é o o mesmo perfil Lula. que ela. Exatamente, Clarice. Se ela tivesse captado o perfil dela, talvez ela não tivesse saído tão mal. Exatamente. Então, o que acontece? O Lula é interpessoal, é para fora. A Dilma era intra.
Então, ela procurava chegar nos discursos, das entrevistas e puxar o estilo do Lula. Aí dava aquele desastre que nós vimos, porque ela pensava que era uma coisa que ela não era. Ou seja, às vezes eu chego até a pensar se não foi proposital, mas o fato é que ela foi muito mal assessorada. E Com aqui a certeza. gente e aqui a gente encerra os 7 perfis. Eu vou voltar aqui e vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Eu vi que tem uma pergunta muito legal da Luciana Portugal, super advogada. Ela está perguntando se existe o estilo misto, né? Interpessoal e linguístico, por exemplo. Tem como existir o estilo misto? Então, muito legal essa pergunta, viu? Deixa eu posicionar melhor a minha tela aqui para responder direitinho. Ó, pronto. Então, Luciana Portugal, inclusive o seu sobrenome é fantástico, viu? Eu amo Portugal. Eu Que também. saudades de viajar, não, Hoffley? Inclusive, acho que, se eu não me engano, hoje é o dia de Portugal, o dia que se comemora o Ah, aniversário do país. é? Se eu não me engano, eu acho que é, eu Ih, vi alguma coisa assim. então, olha, Luciana, não existe perfil misto, mas existe o perfil protagonista e o coadjuvante. Como assim, professor? Explica melhor. Todos nós, Luciana, temos os 7 perfis. Por exemplo, qual que é o meu perfil pior ranqueado? O que tem a nota mais baixa? No caso do professor Calixto, é o perfil lógico-matemático. Mas ainda assim, eu sei fazer uma conta de subtração ou adição. Então, perceba que todos nós temos os 7 perfis. Mas o que importa para você ser uma outlier, uma fora da linha nos palcos e nas suas apresentações, é identificar o seu perfil protagonista, o mais forte, entendeu? E aí não tem divisão de palco, é só ele que dita o seu estilo. É isso, ou seja, não tem misto, tá bom? Legal, Espero que eu tenha legal. respondido sua pergunta. Não sei se a Clarissa quer complementar, fica à vontade. Não, não, eu entendi. Eu acho que é isso. Acho que tem um que é o prioritário e o outro que você pode também aproveitar, né? Ó, tem um comentário aqui do Josmar, é o professor lá do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é a maior autoridade, né, de compliance, de board members no país, e ele cita assim: excelentes destaques. Eu preciso sair para uma ligação. Eu pretendo assistir às próximas e deixo o meu recado do mundo executivo, onde constatei que os casos de sucesso estavam ligados diretamente, olha isso, à sua capacidade de comunicação. Até É isso aí. breve. Só para É isso constar, aí. gente, o professor aqui foi CEO de multinacionais, uma pessoa realmente pautada por resultados e que Eu realmente. vi, desculpa te interromper, eu vi agora também que está online o professor Oswaldo Dueck, super parceiro meu, obrigada pela presença. Ele foi procurador, foi anos do Ministério Público, foi procurador de Justiça e hoje faz vários pareceres aí na área criminal. Obrigada, professor, é uma honra te ter aqui. Poxa, Embora professor, ele não eu, precise de curso de oratória. Poxa, professor, eu digo mesmo, é uma honra tê-lo aqui, tá? Os nossos guardiões, né, da Constituição, das Exato. leis, eu acho assim que o terceiro poder, né, o poder judiciário, ele é fundamental para garantir a democracia no nosso país, ainda mais em tempos como os que nós estamos passando, né, de instabilidade social. Então, poxa, entender que você direcionou o seu recurso mais escasso. Qual é o recurso mais escasso? O tempo, não é? Sim. Para estar aqui com a gente, realmente, sem eu te conhecer, eu já te agradeço. É uma honra, tá? Ô, Calixto, e sabe o que eu queria te perguntar? A Aham, gente, a gente viu muito que cada um tem o seu estilo pessoal e que então a gente tem que tentar achar o nosso estilo e ser nós mesmos. E com relação aham. ao roteiro? Como preparar um roteiro? Você tem alguma dica? Nossa, muito bom, muito. Vamos falar de roteiro, gente, porque depois que você descobriu o seu estilo, você vai se sentir mais solto, você vai se sentir mais confiante, mais seguro, mas aí você precisa de um método para você dar um show, não é?
E aí, certamente, não é ter um script. O que é um script? Um script é como se fosse um texto, né, que um ator decora para falar exatamente as palavras como estão ali. Não é isso. Você tem que criar um roteiro. E aí, eu quero entrar nisso com vocês. O que é um roteiro? Antes de tudo, é bom a gente refletir sobre isso. Um roteiro nada mais é do que uma história estruturada. Exato. E quando eu estou querendo dizer história estruturada, Hoffling, eu estou querendo dizer uma história com início, meio e fim. É um Ou seja, cronograma, né? Uma é um estrutura mesmo que você vai cronograma, falar. uma estrutura. Eu não posso nem imaginar eu fazer uma sustentação, uma defesa, um tribunal e não ter um fio condutor que amarra o meu início, meio e fim, tá? Então, Por outro lado, também não dá para você simplesmente decorar e sair lendo, de né? jeito nenhum, porque aí o júri Exato. vai olhar para você e vai falar: ah, isso é fake, não tá colando, não é? Exatamente. E Então, então, como assim, fazer esse ó, uma roteiro? coisa muito importante, eu vou colocar aqui no chat para, se vocês quiserem colar no bloco de notas, tá? Ficar melhor para vocês. Ah, eu tô vendo aqui Thaís Fernandes Chebate, lá do Pinheiro Neto. Thaís, obrigado aí, hein? Mandei o convite para você em cima da hora e você nos honrou aí com a sua presença. Manda um abraço para todos. Grande escritório, serviço maravilhoso. Vamos lá. A primeira coisa no roteiro é o quê? É você ter um tema, ok? Ou seja, sobre o que é aquela sustentação oral, sobre o que é aquela palestra, qual é o tema, qual é a ideia principal. Isso precisa estar muito bem definido, ok? Então vamos colocar aqui um exemplo da vida cotidiana, para ficar claro para todos nós, tá bom? Depois, se for o caso, a gente dá um double dip, um duplo mergulho na área do direito. Mas vamos supor Legal. que a minha apresentação fosse falar da minha vida pessoal. Então, o tema é vida pessoal. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. Todo roteiro tem que ter um tema. Aí o segundo ponto é, todo roteiro tem que ter um título que represente o início, um título que represente o meio e um título que represente o fim da apresentação. Então vamos lá. Título do início poderia ser Quem sou eu? O título do meio poderia ser O que eu mais gosto de fazer. E o título do final poderia ser Por quê? Então, assim, nós temos já 4 elementos. Precisa ter tema, título de início, meio e fim, Assim se tá? monta o roteiro. Assim se monta um roteiro. Aí você precisa do tempo, a plateia Legal. agradece por você obedecer o tempo, ok? Inclusive, até terminar uns minutinhos antes é um tanto que elegante, tá? Dá um gostinho de Sim. quero mais. Ou O seja, não é tempo, porque você tem 15 minutos para fazer uma sustentação oral que você precisa usar os 15 minutos e, né, o desembargador já olha para tua cara, não aguenta mais, tem uma fila de advogado para sustentar e a pessoa exatamente. tá lá falando, lendo É, jurisprudência. é aquela metáfora, né? Eu não preciso comer tudo que está no meu prato. Exato. É Não, isso pelo amor aí. de Deus. Você tem que fazer a sustentação até o momento que você vê que você atingiu o seu objetivo, que Ou você seja, ser tocou objetivo, né? Ter o teu roteiro e ser objetivo. Não precisa ser ficar floreando. objetivo. Não, não, floreando não. As pessoas percebem e isso é muito mal interpretado. Quando eu dava treinamento para promotores de justiça, era o que a gente, digamos assim, mais combatia. É, toca os jurados, mas você não precisa o quê? Florear. Vai aos fatos, traz um discurso emocional, mas o suficiente, porque o demais fica over e o over gera um certo asco, um Ainda mais num estranhamento. mundo como hoje, né? Todo mundo tão atribulado, cheio de coisa. Sem Imagina dúvida, se sem cada um dúvida. resolver escrever uma peça, uma defesa de 50 folhas, ou falar 1 hora e meia durante o júri, depois mais 1 hora, para quê, né? Se atenha aos fatos, pega o roteiro que o Calixto está aí
explicando e tenta ser objetivo. Acho que essa é a ideia. E é legal, porque é o que o Calixto está explicando, como a Hoffman disse, mas veio de Hollywood. São as técnicas que Hollywood já utiliza há décadas e que Ó, geram bilhões de receitas anuais, tá? Então, assim, a gente está trazendo aqui realmente, não inventamos a roda, não, é o que já funciona. E aí, o legal. quinto item é o perfil da plateia. Você precisa considerar para quem vai ser aquele discurso para você poder nivelar o tom, ok? Uma coisa é eu discursar para colegas advogados, outra coisa é eu discursar para magistrados. Muda. Inclusive, o tema pode ser até o mesmo, mas o teor, não é, que eu vou ter que dar E é eu acho que diferente. talvez nem só isso, né? Você conhecer a tua plateia é você entender como ele julga, por exemplo. Então, se você vai fazer uma sustentação oral e você entende como aquela Câmara, aquela turma, aqueles desembargadores julgam, com certeza você vai ter um discurso melhor, porque você vai já citar algum julgado dele, você vai dizer alguma coisa que faz sentido ali para aquela turma, concorda? Não, concordo, isso é fantástico e os americanos são mestres nisso, não é? Steve Jobs ficava 6 horas treinando antes de uma apresentação. Nós latinos temos um pouco mais de dificuldade porque tem aquela questão do jeitinho brasileiro. Claro, o pessoal do direito menos, né? Porque já é um pessoal mais cartesiano, sabe que a vida quem entrou para o direito, meu pai falava, ó, a vida é estudar o resto da vida. Se ferrou! Se ferrou, é assim mesmo, é? É isso aí. Mas ainda assim, como a Clarissa bem colocou, é interessante, porque se você tem um tempo para articular, para entender quem é que vai estar ali, né? Qual é o perfil daquele desembargador, né? Qual é o histórico dos julgamentos dele, com certeza você pode construir a sua narrativa considerando esses pontos que você sabe que atraem aquela corte, não é? Então, isso é fantástico, é muito bom. Então, Esse assim, é o chamado storytelling? então, não, isso é o roteiro, tá? Tá, Então, é o tá, roteiro. Quando você for se apresentar, lembra, você precisa de um tema, depois você precisa de um título de início, meio e fim. Aí você precisa de um tempo, pelo amor de Deus. Ah, mas ninguém me deu tempo. Então, você tem que determinar um tempo para si mesmo. E o perfil tá. da plateia. Depois que você montou isso, você já tem a estrutura do seu discurso. Onde entra o storytelling? E aí, pessoal, quero perguntar para vocês, antes da gente finalizar, tá? Nossa, já deu 48 minutos. Onde Passou muito entra o rápido. storytelling? Muito rápido, uma delícia É estar aqui com muita coisa vocês. boa para falar, muita coisa boa, muito conteúdo. Então, o storytelling não existe, meus caros colegas, sem biografia, tá? O que isso significa? Storytelling está diretamente relacionado às suas histórias pessoais, às suas vivências, sejam elas em primeira, segunda ou terceira pessoa. Ou seja, é a habilidade de você incutir no seu roteiro o seu parecer. Ou seja, o mais importante não é o que você faz, mas o que você sentiu, o que você acredita, o que você tateou. Ou seja, é colocar a pessoa à frente dos fatos. Por Eu isso que acho se que isso chama. é humanizar, né? O quem está ali fazendo o discurso. Você se humaniza a partir do momento que você traz uma história pessoal ou um caso que você atuou e talvez aquilo faça com que você de fato sinta o caso e não simplesmente esteja ali interpretando um Nossa, personagem. fantástico esse exemplo, muito bom, Clarissa. Inclusive, eu quero deixar aí uma recomendação para vocês, colegas. Tem um filme maravilhoso, baseado em fatos reais, que aborda storytelling e nas faculdades de direito americanas, na época da segregação racial, com Denzel Washington, chama O Grande Desafio. Tô até Olha, anotando. é uma aula de oratória, storytelling, roteiro, é fantástico. E aí, nesse filme, o personagem principal
nos mostra como fazer o que a Hoffling disse, que é exatamente você conseguir humanizar o seu discurso, tá, gente? Nós estamos chegando perto do final. Antes eu quero saber se tem alguma pergunta a mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vê aí, Hoffling, se tem alguma coisa que você gostaria de selecionar. A Samara, que também é uma grande advogada da área de família, ela está comentando aqui que agora, na época de pandemia, está muito mais dinâmico, né, advogar, que a gente despacha com os juízes e promotores de forma virtual. E eles estão prestando mais atenção em nós advogados, porque a gente também consegue ser mais sintético e conciso. Olha lá, a culpa é nossa, tá vendo? Olha, que legal, não? Tá vendo, gente? Fazendo do limão uma limonada, não é? É Sempre isso. tem oportunidades nas adversidades. Depende muito em como a gente vai encarar. Eu Porque em acho que época isso. normal a gente precisa tentar marcar um horário com o desembargador ou com o juiz, aí vai até lá, o cara tá cheio de coisa na sala dele, cheio de audiência, aí ele tem que te ouvir, ele fica com raiva de ter que te ouvir. Talvez agora é bem isso, fazendo o limão da limonada. A gente tem que ser objetivo, porque você tem um minutinho ali para falar com ele virtualmente, você tem que ser conciso e usar Não, o teu estilo pessoal. e isso se chama, sabe como na oratória? O poder da síntese. É Os isso. maiores líderes da humanidade, Jesus Cristo, Gandhi, Mandela, falavam grandes coisas com pequenas colocações. Poder da síntese é um dos níveis mais altos da oratória, muito bacana, tá? E aqui Tem tem até uma uma. outra pergunta também aqui, da Uhum. Mariana Paladino. No direito, muitas vezes é importante convencer. Muitas vezes não, sempre, né? Qual dos Sim, perfis consegue persuadir com mais facilidade? poxa, é Mariana o nome dela, não é? Mariana. Então, o perfil que consegue persuadir com mais facilidade, Mariana, é aquele perfil que recebeu uma pessoa que conhece ele plenamente. Ou seja, eu estou fazendo a engenharia reversa. Não tem o perfil especial, que é aquele perfil que vai convencer mais. Se você tiver um grau de autoconhecimento profundo, independente do seu perfil, você consegue convencer. Veja bem, Luiz Inácio Lula da Silva é convincente? Professor, eu não gosto dele. Eu não estou falando de gostar ou não, estou falando se ele tem o dom das palavras. Ele fala muito bem, não é? Ele convence as pessoas. Até Ele joga para Obama a falou, plateia. Obama falou, esse é o cara. Acho que ele deve se arrepender até hoje por ter falado isso. Mas, enfim. E o João Dória convence? Nossa, convence muito. Mas são De dois outra forma, perfis, né? O João Dória convence trazendo gráficos, dados, porcentagem, enquanto o Lula mas convence trazendo o povo para ele, jogando para a plateia, enfim. com calor humano. Mas o que os dois têm, minha querida Marina, é muita profundidade, intimidade, senioridade com o perfil dele. Inclusive, eu quero até disponibilizar para vocês aqui, eu vou deixar o link para vocês fazerem o teste, tá? Isso só porque são os convidados da Hoffling. Para vocês terem ideia, esse teste, quando a gente aplica em Obrigada. multinacionais, cada um paga R$ 1.000. Então, assim, eu vou disponibilizar o teste aqui e para quem responder até amanhã, meia-noite. Depois disso, o link vai se expirar. Você vai responder esse teste e depois de 3 dias úteis, a gente vai enviar no teu e-mail o resultado e você vai saber exatamente qual é o seu perfil. Tudo bem, gente? Vocês Nossa, gostaram? demais, Calixto. Obrigada. Eu sei que é super difícil fazer esse teste e é essencial que as pessoas saibam o perfil delas para elas poderem ser melhores oradores, né? Não, muito legal. E para finalizar, o Márcio Araújo fala assim: Oi, tem previsão para retorno dos cursos presenciais? Olha, Márcio, não tem. Nós estamos seguindo todas as recomendações, né, os protocolos comerciais, comportamentais, desculpa, e não achamos que, mesmo que liberasse agora, a gente não se sente à vontade para reunir 20, 30 pessoas numa sala. Mas a Mas o gente tem curso virtual você está fazendo. isso, exatamente. A escola já tinha 2 anos atrás um curso online, que é uma plataforma hiper, mega interativa. Ela é tão interativa que ela permite você gravar a sua apresentação com o seu celular, você envia via plataforma e a gente te dá um feedback por escrito. E é super, tem chat durante o horário comercial, interações, tem uma turma grande. Então, assim, se fizer sentido para vocês,
que quiserem fazer o teste, eu também vou disponibilizar o acesso a esse curso com condições especiais, tá? E te digo que você não vai perder nada frente ao presencial. Pelo contrário, você pode assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser e tem o dobro de horas do presencial. É uma coisa muito bacana, tá? Nossa, E eu vale acho muito que a é pena. isso, né? Com certeza. Nossa, foi demais. Tem muita coisa para você contar para a gente, explicar para a gente. Se pudesse, a gente ficava 2 horas. Pena que tem tempo, Ficávamos né? Que é mesmo. educado acaba É. antes. Boa, boa. Olha, a Hoffling, eu adoro ela, que ela tem um senso de humor que faz toda a diferença, não é? Eu estou Brigadão, pegando viu, aqui o Clarice? link e eu vou compartilhar com vocês, gente. Deixa eu só abrir o Outlook aqui, que hoje eu dei um treinamento para o pessoal da BASF, e aí a gente aplicou esse mesmo teste, tá? Tá aqui, ó, pronto. Gente, olha, aproveite, porque é só até a meia-noite de amanhã, ok? E aí Show. eu me comprometo, você vai fazer o teste e a gente vai te dar o resultado em 3 dias úteis. Coloca lá o seu nome certinho, o e-mail certinho, senão você não recebe, tá bom, queridos? Tá aqui, Muito ó, legal, Calixto, coloquei para vocês. disponibilizar para o pessoal. Alguma consideração final, Hoffling? Eu queria só agradecer esse espaço. Acho que você tem muito a somar para a gente, que é da área do Ai, que direito, bom, eu que, que é que tão agradeço preso. aí. A gente é tão preso numa caixinha, num estilo, né, numa persona que a gente tem que ser, e de repente vem você que é um baita professor de oratória e traz tanta dica boa para a gente tentar melhorar. Foi Ah, muito obrigado, obrigado. É um obrigada, prazer, Calixto. é uma honra. Eu me sinto muito desafiado quando eu estou com vocês, porque é um mundo totalmente diferente do meu e faz com que eu aprenda e esteja me superando. Então, gente, obrigado pelo tempo de vocês, de coração. Estamos juntos, o link está aí e vamos em frente, tá bom? Isso Fazer aí, o amanhã obrigada. ser melhor do que hoje. Isso aí. Beijo. Beijo.